Paz do Senhor, irmãos. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16 e versículo 18. É bom estarmos aqui, irmãos. É bom. Nós precisamos ter em mente que estar reunido é bom. Mas isso não quer dizer que, se não pudermos estar reunidos, precisamos esmorecer na fé. Né, irmão? Tem muita gente que eu tenho visto por aí que simplesmente porque não pôde estar na igreja, hoje, irmão, eu estou fraco. Que fraqueza é essa? Jesus, ele está em todos os lugares. E é sobre isso que vou falar hoje. Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, eu quero falar sobre pelo menos 5 coisas importantes, tem muito mais, mas 5 coisas que nós precisamos saber sobre a igreja do Senhor. E uma delas é que a igreja não é invenção humana. A gente é criticado por aí, principalmente quando alguém comete um deslize, né? E o pessoal generaliza e começa a falar mal da igreja. É verdade. E de repente você vê até companheiros nossos, pessoas que estão no dia a dia, que pregam a palavra, se revoltam e começam a falar mal da igreja. Meus irmãos, a igreja não é algo que foi criado pelo homem. A igreja é um projeto de Deus. Olha as palavras que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Então Jesus, foi ele quem edificou a igreja. Portanto, meus irmãos, não há nada nesse mundo que consiga parar, que consiga vencer a caminhada da igreja. A igreja pode ser comparada como um barquinho, ou como uma composição, um trem, pensa você a condução que você quiser. E esse trem está em um caminho, ninguém para esse trem. O destino desse trem, o destino desse barco é predestinado. O que é predestinado? A igreja. O que é predestinado? Essa condução. E os que fizerem parte dela estão caminhando para um destino previamente estabelecido por Deus. Onde é, irmãos? O céu. Aí, no livro de Hebreus diz: o justo viverá pela... Aquele que a minha alma não tem prazer nele. Infelizmente, muitas pessoas recuam e saem desta composição, e saem desse barquinho. Mas o barquinho continua, ninguém para ele, porque é a igreja do Senhor que foi edificada por Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Então, primeiro, ele é edificador. E como edificador, ele é dono. Olha o que diz Corinto 7, 23. Conhecido de todos nós, mas vamos ler. Primeira carta aos Coríntios. Por que ele é dono?
que Ele comprou. Você não é alguém abandonado, irmãos. Fostes, o quê? Comprados por bom preço. Não vos façais servo dos homens, porque você tem um dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo. Ele comprou-nos com bom preço. Se você fosse avaliar você, é triste, né, irmãos? Nós vivemos uma baixa autoestima, que se nós fôssemos nos avaliar, algumas pessoas dizem assim, mas pastor, eu acho que qualquer vintém furado, vintém eu fui longe, né? Nunca nem conheci essa moeda. Mas alguém poderia dizer assim, qualquer vintém furado, me pagaria. Não, Deus te avaliou. E eu não sei por quê, porque o amor de Deus é tão grande que me avaliou sendo eu pecador. E a avaliação que Deus me deu foi bom preço. Pedro chega a dizer que não foi com prata, nem com ouro, e nem com nenhum tipo de pedras preciosas deste mundo. Meus irmãos, nada, nenhuma moeda de troca, nenhuma moeda de troca foi suficiente para avaliar o valor da tua alma, da minha vida. Já que não tem nenhuma moeda de troca, prata não serve, ouro não serve, pedras preciosas não serve, Deus nos avaliou, segundo Pedro, com o seu próprio sangue. Meus irmãos, você já pensou? Não é que você tem valor, é que Deus te deu valor. Então, quando você for adorar ao Senhor, adore de verdade. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando por algum motivo, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, não sabemos. Mas se por algum motivo você for impossibilitado, não puder mais vir à a igreja fechou, entenda, mesmo assim, o valor que você foi avaliado é o sangue do Cordeiro. Primeiro, a igreja do Senhor foi edificada por Jesus. Ele é dono dela, por quê? Porque Ele comprou por bom preço. Apocalipse 5, versículo 9. Esse barulhinho de Bíblia é bonito. 5, versículo 9. Olha o que diz. E cantavam, isso lá na eternidade, um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes, e com o teu sangue nos compraste. O sangue de Jesus, irmão, não foi vertido em vão, era o preço. É o preço, nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povos e nação. Portanto, a igreja do Senhor, ela não é regional. A igreja do Senhor é universal. Eu já disse isso aqui, repito. Nunca pense que você está só. De repente você acorda às 3 horas da manhã para orar e pensa, eu estou só, não está. Tem milhões de crentes no mesmo horário, no mundo inteiro, com os joelhos dobrados, falando com o mesmo Deus, com a mesma fé que você tem.
Quando você acorda às 3 da manhã e dobra o seu joelho, você pode pensar, eu estou aqui sozinho. A mulher está dormindo, o marido pode estar dormindo, os filhos podem estar dormindo, eu estou sozinho. Deus olha do céu para baixo e vê uma multidão que nem um estádio seria capaz de conter essas pessoas do mundo inteiro, porque a igreja do Senhor é de todos os povos, tribos, línguas e nações. Aleluia! O que eu estou fazendo aqui agora? O que vocês estão fazendo aí agora? Irmãos, a gente consegue contar. Mas se nós pudéssemos ver com o olhar de Deus, você veria que tem bilhões de pessoas na mesma situação que nós estamos, sentados, ouvindo a palavra e se alimentando através do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus é dono da igreja, Ele comprou. Segundo, a igreja, ela é amparada por Jesus. Você não anda só. Você não vive só. Até as situações mais dolorosas da nossa vida servem para nos amadurecer e nos fazer mais crente, mais fiéis. Você não anda só. Primeiro, Jesus diz, após a sua ressurreição, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, Jesus não só comprou a igreja, mas Ele ampara a sua igreja, Ele cuida da sua igreja. Primeira epístola de Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Podemos trocar essa palavra cuidado por amparado. Ele tem amparado vocês, Ele tem cuidado de vocês. Jesus não derramaria o seu precioso sangue. Jesus não nos avaliaria ao alto preço do seu sangue na cruz para nos abandonar ao léu, para nos deixar à mercê do inimigo. Não, aonde você estiver, as mãos poderosas de Deus estão amparando a sua igreja. Aleluia! Hebreus 13:5. Olha que palavra linda. Hebreus 13:5 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza. Como é difícil. Contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Primeira, a igreja é edificada por Jesus. Não foi homem que inventou a igreja, foi Deus. Segundo, a igreja é amparada por Jesus. Amparada por Jesus. Terceiro, ela é amada. Cuidado quando você começa a falar mal da igreja, irmãos. Ela é amada por Jesus. Efésios 5:25. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma recomendação aos maridos, que nos revela que Cristo ama a sua igreja. Amou ao ponto de se entregar por ela.
E sabe o que é isso, se entregar, irmãos? É aquela cena. Qual era a sentença da humanidade? Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Aí Jesus, amando tanto a sua igreja, para não ver essa humanidade morrer, ele se entrega por ela. Eu morro por ela. Eu vou me entregar por ela, porque eu vou separar para mim um povo meu. Você pertence a Cristo. Não se permita ser de outro dono. Você pertence a Cristo. Um povo meu, zeloso e de boas obras. Isso é a igreja. A igreja é um povo seu, zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, primeiro, edificado. Segundo, amparado. Terceiro, amado por Jesus. Quarto, a igreja é preservada por Jesus. Hoje alguém falou para mim, pessoa que não é cristão, não conhece, fazendo uma crítica leviana, disse, vocês que são crentes, já é o terceiro pastor, é terceiro que ele sabe, né? É o terceiro pastor que morre. Eu falei, epa, você com o linguajar errado. Para ele eu não disse, mas aqui eu digo, tem pastor que morre, irmãos. Só que o pastor morre vivo. Sabe quando o pastor morre? Quando ele deixa de ser zeloso pelas Escrituras. Aí ele tem nome de que vive, mas está morto. Sabe quando o pastor morre? Quando ele deixa o ego, o orgulho tomar conta dele. Sabe quando o pastor morre? Quando ele quer tomar o lugar de Cristo. Aí ele morre. Sabe quando o pastor morre? Quando ele vive uma vida dupla. E tem. Uma mulher em casa e outras por aí. Aí ele morre. Mas ele morre vivo. Ah, mas e o pastor? O pastor que o nosso pastor Rubens citou aqui? Não, não morreu. Ele foi promovido. Ele voltou para casa. Jesus disse assim, eu não sou do mundo e vocês do mundo não são. Nós temos uma pátria, nós temos um destino, nós temos um lar. Paulo disse que nem a morte separava ele do amor a Cristo. Por quê? Porque a morte não nos separa de Deus, ela nos une a Deus. A igreja, ela é preservada por Jesus. Olha o que diz no livro de Colossenses 1, versículo 17. 17 e 18 diz assim, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, por Jesus, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é cabeça. E não sei se você sabe, irmão, tem transplante de coração, transplante de rim, transplante de pulmão, tem transplante de tudo, né? Até de mão, de olhos, de pele, de tudo. Eu nunca vi transplante de cabeça. Nunca vi alguém transplantado a cabeça, chegar aqui com a cabeça diferente. João, não sou o João não, sou o Guilherme, você não está lembrado de mim? Mas você está diferente, né? Não tem. Não tem transplante de cérebro, irmãos. Alguém só é identificado morto quando o cérebro para. Quem é que vai fazer o cérebro da igreja parar? Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu a afronta. Ele venceu tudo, subiu, assentou-se à direita do Pai, e de lá ele intercede pela igreja, ele é o cabeça da igreja, portanto a igreja é preservada pelo cabeça, que é Jesus Cristo, o Senhor da glória.
atacar a igreja, pode bater na igreja, pode fazer o que quiser com a igreja, não conseguirá atingir a cabeça. E a igreja vai caminhar, ela vai caminhar até chegar ao destino pré-determinado por Deus, a eternidade, a glória, aonde Cristo está sentado. E por último, quinto, Jesus virá buscar a sua igreja. Ele comprou, Ele ampara, Ele ama, Ele preserva. Mas fica tranquilo, um dia Ele vem tirar ela daqui. Você não está no lugar certo, irmãos, aqui não é o nosso lugar. Por isso a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo aborrece a Deus. Tiago diz, aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou não vê que o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes? Qualquer hora Jesus volta. E Ele vai levar essa igreja embora. Ah, quando vai ser, não sei. Mas o que eu sei é que não há uma promessa que Jesus tenha feito que Ele não tenha cumprido. Jesus não é político, irmão. Jesus não é homem para que minta. Jesus só fala aquilo que cumpre. João 14, e eu encerro. Ele edificou a sua igreja. Ele ampara a sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele preserva a sua igreja. E um dia Ele vai vir para buscar a sua igreja. Você está preparado, irmãos? Ah, pastor, Deus está preparando. Esses dias eu vi o pastor Pedro falando, né? Deus está preparando ele para levar. Meus irmãos, quando Jesus vir, você precisa estar preparado. Não vai dar tempo dele preparar você. Peraí, eu vou me preparar para... Não, você precisa estar preparado. E quem é que vai preparar a igreja? É o Espírito Santo. Tem crente hoje desprezando o Espírito Santo. Tem crente zombando do Espírito Santo. Tem crente fazendo piadinha com o Espírito Santo. E crente da Assembleia de Deus. Cuidado, irmãos, que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual vocês estáis selados para o dia da redenção. É o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos purifica, que nos ensina, que nos conduz, que nos ilumina, e é o Espírito de Deus que vai nos levar no dia do arrebatamento. João 14 diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, é Jesus que está dizendo, há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquele que edificou a igreja, aquele que ampara a igreja, aquele que ama a igreja, aquele que preserva a sua igreja, é o mesmo que vai vir para levar a sua igreja, para estar com Ele por toda a eternidade. Deus em Cristo Jesus lhes abençoe.